Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo sobre o Jerônimo Mendonça. E hoje vou dar continuidade à entrevista que o Valdemir Kuhl fez com o Jerônimo lá em Votuporanga, São Paulo. Especificamente, vou tratar da questão sobre felicidade. Eu penso que essa é uma questão bem interessante, porque quem de nós não deseja ser feliz? E aí vamos ver qual a perspectiva do Jerônimo Mendonça sobre esse tema tão caro a cada um de nós. Não existe ser humano que não deseja ser feliz, mas as pessoas têm noções, conceitos diferentes de felicidade. Para uns, felicidade está no ter coisas, casa, roupa, carro, né? Casamento e por aí vai. Para outros, felicidade é outra coisa, né? Então aí o céu é o limite. Felicidade, por exemplo, para o Platão, filósofo grego, filósofo e matemático grego, ele define felicidade como o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo, até se atingir a ideia do bem. Então a gente vê aqui que Platão já tem uma outra ideia que não tem nada a ver com uma questão materialista, né? É conhecimento e um conhecimento progressivo. Então é um conhecimento que vem aos poucos e que tem como finalidade a ideia do bem. O bem é um valor supremo para o Platão. O Aristóteles, que é outro filósofo grego contemporâneo do Platão, que viveu mais ou menos lá pelo século IV a.C., para ele, felicidade é o fim que todo ser humano busca, ou seja, o bem e o desejo maior que guia todas as ações humanas. Então, para o Aristóteles, tudo que o ser humano faz, não só a busca do conhecimento, mas tudo que ele faz visando alcançar o bem, que é para ele a felicidade. Aí nós temos um outro pensador que é indiano, o Osho. Ele é um líder religioso que viveu no século XX e ele tem uma frase muito interessante sobre felicidade. Ele diz que felicidade não é um destino, é uma viagem. Olha que interessante, né? Quer dizer, quando muitos de nós acreditam que eu vou ser feliz quando eu atingir um determinado patamar, eu alcançar uma determinada realização, eu chegar num determinado lugar, o Osho vai dizer que não. A felicidade não está no chegar aonde eu pretendo, mas na viagem, quer dizer, o passo a passo. E isso é muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, quando nós viajamos, temos um destino, quantos de nós apreciamos a paisagem? As flores, as montanhas, os rios, as florestas, as pequenas vilas por onde a gente passa. Então é isso que o Osho está falando para nós. Então tudo isso para ele, esse trajeto, esse percurso é felicidade. E para a doutrina espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar sobre as bem-aventuranças, uma delas, que é Bem-aventurados os aflitos, é citado um trecho do Eclesiastes, que diz que a felicidade não é deste mundo. E por que não é? Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos submetidos às mazelas da matéria. Então a gente fica doente, a gente tem dor física, a gente tem dor moral, a gente perde entes queridos, né? A gente perde coisas que a gente já adquiriu. Basta ver como que nós vemos relatos de pessoas que um dia estava no topo da pirâmide social e de repente tem um revés
e vai lá para baixo e tem que recomeçar tudo, né? Tem que batalhar novamente pelo pão do dia a dia e por aí em diante. Mas a doutrina espírita nos diz que nós podemos sim alcançar a felicidade, não aqui na Terra. Aqui na Terra a felicidade é sempre momentânea, então nós temos momentos felizes. Nós temos momentos felizes com os nossos familiares, com o nascimento de um filho, o casamento de um membro da família, uma festa, um passeio, né, uma reunião familiar onde a gente dá boas risadas. São momentos felizes. Mas a felicidade permanente nós só vamos atingir e vamos atingir quando nós nos tornarmos espíritos puros. E nós estamos no trajeto. E quando que a gente vai se tornar um espírito puro? Que vai demorar tempo, porque para isso nós temos que nos desvencilhar de todas as nossas mazelas morais, quer dizer, nosso egoísmo, nossa maledicência, nossa ignorância. Então, quando nós passarmos a condição de espírito de luz, ou seja, tivermos desenvolvidos dentro de nós todas as virtudes, além de todo o conhecimento, porque o espírito puro, ele é aquele espírito que ele desenvolveu tanto intelectual, né? Então ele conhece tudo das leis da natureza, e ele também desenvolveu todas as virtudes morais. Então ele já não se abala mais por uma situação que pode abalar uma outra pessoa. Por exemplo, né? Inveja, sentimento de vingança, ciúme, nada disso afeta mais o espírito puro, porque ele está isento desse tipo de sentimento. Então, o espírito puro, que um dia lá na frente nós vamos nos tornar, iremos sim conhecer a felicidade, mas por enquanto não. Por enquanto a felicidade não é deste mundo. Mas vamos ver o que o Jerônimo responde a respeito dessa pergunta que o entrevistador faz para ele. Jerônimo, o que é felicidade? E o Jerônimo responde, olha, a resposta dele dá pano para manga, porque ela não é uma resposta muito longa, mas ela tem conteúdo que dá para a gente conversar um vídeo de mais de 3 horas, e aqui é rapidinho. Então diz assim, ele responde, principalmente para mim, que estou há 25 anos deitado de costas num leito escola, costumo dizer que a felicidade seria a possibilidade de me deitar de bruço. Então vamos dar uma paradinha aqui. Olha, ele está deitado, lembra, nos outros vídeos, nós vimos que o Jerônimo sofreu uma doença que o tornou sem condição de cuidar da própria vida, né? A não ser a parte intelectual, porque ele não podia, ele dependia dos outros para tudo, absolutamente tudo. Agora, isso não o impediu de fundar uma creche, de fundar uma gráfica, de fundar um centro espírita, com a ajuda dos amigos verdadeiros, né? Mas ele ficou lá imobilizado. Agora, ele chama o leito dele como leito escola. Então, o que ele está querendo nos dizer? Que essa experiência que ele passou sobre uma cama foi de grande aprendizagem para ele. Quanta resignação, quanta paciência, quanto de humildade para poder depender dos outros. Bom, então, leito escola, agora a gente já sabe o que ele quis dizer. Mas ele continua e diz assim, mas nós sabemos que a felicidade é encontrada quando improvisamos a felicidade dos outros. Aqui é outro ponto que eu entendo ser importante a gente dar uma paradinha. Porque ele não fala
que a felicidade vem pronta. Ele diz que a felicidade é encontrada quando improvisamos a felicidade do outro. E o que é o improviso? É alguma coisa que acontece, né? Então ele estava lá e vinha uma pessoa conversar com ele, e muitos iam conversar com ele pelo seu exemplo de vida, e ele sacava da experiência dele, de improviso, uma palavra de conforto, né? Um ensinamento. Ele improvisava. E ele fazia, então, levava a sua experiência para tornar outra pessoa feliz. E nós sabemos que quando nós ajudamos alguém, o primeiro beneficiado somos nós. O sorriso de alguém nos afeta. O brilho nos olhos de alguém traz para a gente satisfação, né? Mas o Jerônimo continua. Não é ter, é espalhar, é distribuir, é o homem criar em torno de si atmosfera de paz e de felicidade a todos. Então aqui ele está falando uma frase que, com outras palavras, o que a gente fala cotidianamente. Não é ter, é ser. E aqui é distribuir, né? Não é acumular, é compartilhar. Às vezes a gente quer ter as coisas só pra gente, mas ele está falando que não. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem felicidade. A felicidade é troca, o amor é fusão. Então aqui ele está falando que é a questão do compartilhamento, né? E ele usa uma palavra, ele chama amor de fusão. No meu entendimento, o que ele está querendo dizer é que o amor é aquele sentimento que une, né, as pessoas, é fusão. Se não dermos paz aos outros, alegria aos outros, se não fortalecermos a fé em torno dos corações amigos, nunca vamos ter felicidade, porque a felicidade não tem nenhuma conotação com o exclusivismo, com o egoísmo, com a centralização do nosso eu. Olha só, aqui também várias ideias que ele traz, né? Muitas ideias numa frase única. Então, o que ele diz? Que se nós não dermos paz aos outros, ou seja, se por meio da nossa convivência nós não trouxermos harmonia, um relacionamento tranquilo, saudável, isso é trazer paz aos outros, né? E não transformar a vida dos outros no inferno. E a gente transforma a vida dos outros no inferno quando a gente reclama de tudo, quando a gente ofende, quando a gente grita, quando a gente esbraveja, quando a gente trata mal, né? Isso é não levar paz para os outros. E aí ele diz também que nós também devemos levar alegria aos outros. E quando é que a gente leva alegria? Né? Quando a gente é aquela pessoa leve, com quem a gente tem prazer de conviver. É alegria. Leva alegria para os outros. E ele também fala de que nós fortalecermos a fé em torno dos corações amigos. E aqui, gente, eu penso que a fé é um sentimento importantíssimo para nós seres humanos, porque quando nós perdemos a fé, a nossa vida perde muito do seu sentido. Porque é muito difícil a gente viver uma vida sem esperança, porque fé é esperança, fé é confiança em dias melhores, fé é confiança nos nossos recursos também, além da fé no nosso Pai Celestial. Então, quando nós levamos fé para as pessoas com quem nós convivemos, nós ajudamos essa pessoa a se fortalecer para os embates que fatalmente a vida traz. Porque não tem um de nós, que passa uma vida inteira sem atravessar as tempestades da vida, né? É um parente que parte, não precisa ser desencarnar, vai embora e a gente nunca mais vê, né? Ou desencarna mesmo, né? Um ente querido que adoece gravemente e nós temos que cuidar, e aquilo implica uma dor
para a gente, é a doença em nós mesmos, né? E assim por diante. Quer dizer, em tudo na vida, a vida toda, ela vai colocando desafios para nós. Então, se a gente não tiver essa fortaleza interna, como que a gente faz? Muito difícil. E ele também diz que a felicidade não tem nada a ver com exclusivismo. Então é o quê? Eu querer só para mim. Eu só pensar em mim. Eu só vejo o meu próprio umbigo. Não é isso. Ele diz que também não é egoísmo. É a mesma coisa. Exclusivismo é isso, né? Eu quero tudo só para mim. Nem com a centralização do nosso eu. Novamente, ele usa 3 expressões que vão dizer a mesma coisa. Felicidade não está em eu pensar só em mim. Ele continua: felicidade é expansão de amor. Então, ampliar, expandir o amor para as pessoas com quem nós convivemos. É a fonte, olha que bonita essa imagem que ele traz. É a fonte que jorra dia a dia, fortalecendo o rio, para que o rio amplie o oceano. Aqui essa imagem é belíssima, né? Ele usa uma imagem da natureza para dizer o quê? Que o rio, ele nasce lá, a fonte ele é pequenininho, mas ele vem correndo, de repente outros afluentes se juntam a ele e ele deságua lá no oceano. E aqui para mim é o oceano da vida. Então, continua o Jerônimo, se ficarmos represados em nosso individualismo, represado é fechado, né? Então, se eu fico represado, fechado só em mim mesma, né? Alimentando o meu egoísmo, em nosso egoísmo, a nossa felicidade é mentirosa e hipócrita. Aqui ele é bem forte, né? Bem incisivo. A felicidade daquela pessoa que só pensa em si é mentirosa. Na verdade, a pessoa não é feliz. E é hipócrita, porque mesmo que ela se diga feliz, na verdade ela não é. Porque o que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então ele diz que é feliz, mas ele não é. Então, a felicidade só pode estar conosco à medida que nós estivermos, em nome dela, criando para os outros momentos felizes. E aqui é como ele finaliza essa resposta dele, e eu achei assim que o Jerônimo demonstra aqui o quanto que ele não é arrogante, não era, né, arrogante, ou o quanto ele não se sentia dono da verdade. Ele não fala que a gente pode fazer a felicidade do outro. Ele fala que nós podemos auxiliar, né? Olha, ele fala, à medida que nós estivermos em nome da felicidade, criando para os outros momentos felizes, porque isso é tudo que a gente pode fazer. A felicidade do outro vai depender de uma decisão do outro. Eu posso estimular, eu posso ser um modelo, eu posso ser um companheiro que vou apoiar, que não vou deixar aquela pessoa se sentir abandonada. Mas a decisão de ser feliz é do outro. E até tem aquele ditado que diz, né? Eu posso na vida, que vem tantos limões, né, no sentido dos reveses, mas eu sempre posso fazer dos limões uma limonada. É a decisão de ser feliz. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.